Galera, vamos aí para a questão 30 da prova do Colégio Naval 2024, questãozinha que tem uma imagem famosa, né, uma imagem, que já caiu em prova, que é o caro Padre Feijó recebendo a batuta, o poder regencial do brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Então tá tratando período regencial, período muito conturbado, período muito complicado da história brasileira. E aí vamos lá, vamos ser direto. Período regencial caracterizou-se por um cenário político marcado por intensos conflitos entre diferentes grupos. Grupos partidários, conservadores ou caramurus, liberais moderados e liberais exaltados. Nesse contexto, assinale a opção que apresenta um desses grupos e as propostas defendidas por ele que contribuíram para a complexidade desse período da história brasileira. A questão ela vai tratar sobre os partidos políticos. E esses partidos políticos eles tiveram várias características, várias atuações de período regencial. Então vamos lá, é uma questão para verificar partidos políticos. Eu já vou dar uma dica. De novo, você tem os liberais moderados ou chimangos, você tem os liberais exaltados, jurujubas ou farroupilhas, você tem restauradores ou caramurus. Aí, a partir desses partidos, a gente consegue verificar a característica de cada um deles e assim assinalar correto. Então vamos lá, letra A. Restauradores ou caramurus caracterizados pela presença de comerciantes portugueses, liderados por Bonifácio, que divulgavam suas ideias no jornal Caramuru, defendendo a monarquia, a volta de Dom Pedro I ao governo do Brasil. Não vejo nenhuma informação errada aqui, mas eu vou ler as demais. Então, está totalmente correlato com o Partido Restaurador ou Caramuru, que acabou deixando de existir quando Dom Pedro morre em 1834. Então, importante pensar isso. Dom Pedro morre, o Partido Caramuru desaparece. B. Liberais radicais, conhecidos como exaltados ou jurujubas. E aí você já tem um termo problemático que é liberais exaltados, não é liberais radicais, já começa errado aí. E aí você tem como exaltados os jurujubas, beleza? Grupo composto basicamente por latifundiários nativos, representantes da classe média urbana e membros do exército, que defendiam, entre outros aspectos, a instauração de uma monarquia parlamentarista. Então vamos lá. A gente tem um problema que é dizer que havia latifundiários nativos nos liberais exaltados e membros do exército. O que havia era uma galera ligada à classe média urbana, havia a defesa de uma monarquia que dava autonomia para as províncias e não de uma monarquia parlamentar. Então, eles defendiam a monarquia, mas eles queriam uma autonomia para as províncias. Monarquia parlamentarista também está errado. C. Liberais moderados ou chimangos, até aí ok. Grupo formado pela elite agroexportadora do país, com tendências políticas variadas, mas que almejava manter a ordem e o império a qualquer custo, ok. Preservando a escravidão e a federalização do território com a autonomia das províncias. Não, isso é coisa dos exaltados. Os moderados queriam uma monarquia centralizada no poder do imperador. Queriam uma monarquia sem absolutismo, mas com poder centralizado no imperador. Então, o final da letra C está errado. D. Restauradores ou jurujubas. Já está errado aí, porque é restauradores ou caramurus. Jurujuba é um apelido dos exaltados. Grupo composto em sua maioria por latifundiários nativos, destacando-se a liderança de Araújo Lima, divulgava suas ideias de jornal Praeiro, no qual defendia a monarquia com a volta de Dom Pedro ao governo do Brasil. Várias misturas. Praeiro representa o Partido da Praia, representa a Revolução Praieira, representa o Segundo Reinado. É outro contexto, outra parada. Letra E. Liberais moderados ou chimangos, formados em sua maioria por comerciantes de origem portuguesa, destacando-se a liderança de Antônio Bonifácio de Andrada, defendia, entre outros aspectos, a liberdade de imprensa e a autonomia das províncias. Misturou várias coisas. Bonifácio é líder dos restauradores, autonomia das províncias é uma coisa dos exaltados, então você tem vários partidos misturados, várias características misturadas, e aí sobra quem? Letra A, nessa brincadeira, como gabarito, beleza? Então, partidos políticos da regência, tem aquela imagem dos partidos políticos, essas características, colocando aí na tela, vale a pena para você lembrar, para você entender como é que funciona, como é que funcionou. Muito legal para perceber o funcionamento, beleza? Tranquilo? Questãozinha no papo. É isso. Aquele abraço. Tamo junto.